Olá pessoal, tudo bem? Garantias contratuais, um assunto interessantíssimo no ponto de vista da matéria dos contratos administrativos. Eu sou o professor Ferdinando Escremin e vou trazer para você um panorama desse assunto que vem sendo cobrado pelas bancas. Vamos lá então? Aula na tela, imagine o seguinte: a administração precisa construir um fórum, o prédio da prefeitura municipal, um estádio de futebol, um viaduto, uma grande obra. E aí, para que ela escolha a melhor proposta, existe um procedimento chamado licitação. Essa licitação tem várias modalidades, vários instrumentos, várias ferramentas que auxiliam a administração pública para escolher o melhor parceiro, já que ela não consegue dar conta de fazer tudo sozinha, senão ela utilizaria sua própria estrutura, correto? Essas ferramentas são modalidades licitatórias. Então, possivelmente, pelo vulto da contratação, será escolhida a modalidade de concorrência. Então, os licitantes, concorrentes, vão apresentar suas propostas, vão apresentar seus documentos dizendo que eles têm capacidade de executar aquela obra. Vamos pensar aqui, por exemplo, num aeroporto. Não é qualquer empresa, com todo respeito, que tem a capacidade técnica de construir um aeroporto. Não é qualquer construtora que tem bala na agulha para isso, não é verdade? Então, é necessário que ela demonstre, durante o procedimento licitatório, que ela tem condições, sozinha ou mediante um consórcio, mediante uma união com outras empresas, de executar esse objeto, de construir esse terminal aeroportuário. E a administração pode exigir, para tanto, garantias. Quando o senhor fala, professor, exigir garantias, o que seria isso? Bom, a lei traz, a Lei 14.133, que é a lei dos contratos e licitações, uma série de modalidades também de garantias. A gente vai ver ali na frente. Pode ser um seguro, pode ser um depósito, um valor. Existem várias formas de você garantir que você vai cumprir o que você está se comprometendo a fazer. E aqui, pessoal, no âmbito dos contratos administrativos, é o edital o documento que vai prever essa modalidade. É por isso que nós dizemos que o edital é a lei interna da licitação. O edital é a lei interna da licitação. Tudo bem? Essa é uma frase clássica que explica a importância do edital. Assim como para você, concurseiro, concurseira, o edital do certame é fundamental, você tem que ler ali as ideias principais, as regras do jogo, isso para o concurseiro. O edital de licitação faz papel semelhante para quem vai licitar, para os licitantes. Tudo bem? Então, olha aí, quando nós falamos em modalidades de garantias contratuais, a gente tem caução em dinheiro. Na verdade, quando eu falo em caução, estou falando num depósito em dinheiro, numa garantia em dinheiro ou em títulos da dívida pública, tudo bem, para, evidentemente cumpridos esses requisitos, demonstrar essa possibilidade econômica de arcar com o contrato. A experiência revela, pessoal, isso no dia a dia da administração pública, que muitas vezes na hora de prestar a garantia, executar o contrato, não é tão simples como parece. No oba-oba da licitação, tem muita gente, muita empresa que deseja participar, mas quando finalmente chega na hora do sim ou não, diz que não tem condições de executar o contrato, ou as despesas são maiores do que as previstas, ou alegam dificuldades econômicas, enfim. Então a garantia tem esse papel de trazer certo conforto para a administração. Afinal de contas, uma obra paralisada gera inúmeros prejuízos. Pense, por exemplo, num viaduto, num grande viaduto, numa obra viária que modifica o trânsito durante a sua execução. Se essa obra ficar parada, gente, o trânsito vira literalmente um caos, principalmente nas grandes cidades. Então, se a administração ela tem uma garantia, por exemplo, um seguro garantia, a seguradora terá de assumir essa obra, de executar essa obra, ou então depositar um valor correspondente para que essa obra seja concluída. E isso é muito importante. E isso traz, como eu disse, a certeza de que nada ficará parado. Tá bem? Então, voltamos aqui para o nosso slide. A segunda modalidade é exatamente essa, a do seguro garantia.
A terceira é uma fiança bancária, ou seja, o banco garantindo aquela obrigação assumida. Evidentemente que o banco vai cobrar por isso, né? Nada aqui é de graça, não existe almoço grátis, mas são instrumentos previstos na lei. Às vezes a empresa não tem o dinheiro suficiente para prestar uma caução, seja em pecúnia, seja em títulos da dívida pública. Mas pode fazer o seguro, ou pode fazer a fiança bancária, ou ainda apresentar um título de capitalização que seja custeado por pagamento único e resgate total, ou seja, paga logo tudo de uma vez e, se precisar, resgata tudo. Por quê, pessoal? Para, mais uma vez, como eu disse, trazer essa segurança para a administração. Porque nós estamos falando aqui de cláusulas exorbitantes ou cláusulas de privilégio em favor da administração pública. Na verdade, até no nosso dia a dia, nós temos buscado garantias nas nossas relações contratuais. Se, por exemplo, eu vou alugar uma casa, eu exijo um fiador. Se eu, por exemplo, vou assinar um contrato, nós colocamos lá uma cláusula penal. O que é uma cláusula penal? Uma multa. Isso é muito comum, porque acaba sendo uma garantia. Se você não cumprir, nós já vamos liquidar aqui perdas e danos. Eu já vou dizer qual é o meu prejuízo para você e o que eu quero com isso. É absolutamente normal. Então, se até nas relações privadas, em que nós temos particulares entre si e não interesse público, já existem garantias contratuais, com muito mais razão, com muito mais certeza, com muito mais justificativa, a razão de ser no direito público, em que eu lido com interesses indisponíveis, onde eu lido com interesses da coletividade. Então, pessoal, aqui nós buscamos a proteção do interesse público. E evidentemente que essas cláusulas exorbitantes ou cláusulas de privilégio são poderes que eu, como particular, não tenho, mas a administração tem. A administração pode aplicar multas sem precisar ir à justiça. No contrato, se eu quiser exigir a multa, eu preciso ir à justiça. Ao fim e ao cabo, a administração aplica, mas se a administração quiser cobrar essa multa, ela também vai ter que ir ao judiciário. Mas ela tem garantias contratuais além das comuns aos particulares. A doutrina fala que são privilégios derrogatórios do direito privado. Por quê? Porque no direito privado tudo é mais limitado. Agora, no direito público, como a administração lida com o que não lhe pertence, lida com o interesse das coletividades, então ela tem prerrogativas, ela tem poderes que nós não temos. E um desses poderes é o de exigir garantias contratuais. E garantias contratuais, inclusive, na forma da lei. Quando eu falo na forma da lei, eu estou falando da Lei 14.133, lá no artigo 92, inciso 12. O artigo 92, inciso 12, fala das garantias oferecidas pelo contratado para assegurar a plena execução. Tudo bem? Beleza? Sobretudo aí no caso de antecipação de pagamentos. Imagine, a administração vai antecipar um pagamento, vai antecipar algo que ainda não foi feito. E aí o contratado precisa garantir. Então tá bom, eu estou recebendo esse valor, mas se eu não executar o que eu prometi no contrato, tem essa garantia para que a administração não fique no prejuízo. Professor, mas o senhor disse que tem várias modalidades de garantia. Tem, né? A escolha em regra é do contratado. Tudo bem? A escolha em regra é do contratado. A empresa que ganhou a licitação, o licitante vencedor, ele escolhe a modalidade dentre o rol, dentre as possibilidades previstas, né? E quando eu falo dentre o rol, a gente coloca as 4 modalidades que estão aqui na lei. Então ele pode escolher qual ele vai prestar, porque o que a administração quer é uma garantia. E aí o contratado chega e fala, não, para mim, eu tenho aqui títulos da dívida pública já em meu poder, então eu vou optar por títulos da dívida pública. Beleza, tranquilo. Ou então, não, eu tenho aqui um bom relacionamento com o meu banco, eu vou pedir uma fiança bancária. Ou então, não, olha, eu conheço aqui a seguradora, vou pegar um seguro garantia.
ou vou ter um título de capitalização e apresentar esse título. Cumpridos os requisitos legais, ele pode escolher qual modalidade ele irá prestar. Ok? Qual modalidade ele irá prestar. E aí, pessoal, nós temos a necessidade, né, da previsão no edital, como eu falei, e aí essas 4 modalidades, e vem algumas regrinhas específicas. Vamos pensar, por exemplo, que a administração suspenda o contrato. Ela fala assim, olha, nós vamos paralisar o contrato, né, porque precisamos resolver uma questão orçamentária, por exemplo. Precisamos de recursos, precisamos, enquanto Estado, assegurar os recursos necessários ao cumprimento desse contrato. Isso pode acontecer tranquilamente. E aí? Bom, nesse caso, então, a garantia pode ser suspensa, professor? Como é que fica essa questão? Na hipótese de suspensão do contrato, seja por ordem da administração, vem lá um comunicado, a execução do contrato está suspensa, ou porque para de pagar, então o contratado, a empresa, não precisa renovar a garantia. Ora, se não está me pagando ou se está suspenso, por que eu tenho que prosseguir na garantia? Não faz muito sentido, né, pessoal? Então, suspendeu o contrato ou parou de pagar, desobriga, não precisa mais, então, renovar a garantia ou fazer endosso de seguro, né, assinar lá o seguro, até que seja reiniciada a execução da obra ou pago o valor, adimplido o valor pela administração. Tá bom? Então, basicamente é o seguinte, suspendeu o contrato ou parou de pagar, você, enquanto contratado, não precisa renovar a garantia, não precisa se preocupar com a garantia. O que também é muito justo, né? É muito justo. Eu venho trazer aqui essa questão do seguro, que é uma das modalidades. O seguro garantia, ele não só garante o fiel cumprimento das obrigações, incluindo aí multas, prejuízos e indenizações decorrentes do descumprimento por parte do contratado. Então, para a administração e para o contratado, é uma modalidade excelente o seguro garantia, porque ele garante. E o que ele garante? Ele garante o contrato, multas e prejuízos. Então é ótimo, né, pessoal? É ótimo. E aí tem alguns aspectos que a gente precisa colocar, né? O prazo da apólice tem que ser no mínimo igual ao do contrato, igual ou superior. Se você tem lá uma obra de 5 anos, qual vai ser a vigência do seguro? No mínimo 5 anos. Tudo bem? No mínimo o prazo do contrato, né? Ou maior que isso, porque às vezes tem suspensões, essas coisas, então pode ser um prazo maior, mas o mínimo o prazo do contrato. Beleza? Ok? Professor, mas o contratado ele não pagou uma das parcelas, né? Ele atrasou. O seguro continua em vigor? Sim. Sim, daí a seguradora que cobre dele depois, tá? Mesmo que ele não tiver pago o prêmio, o seguro continua em vigor. Tudo bem? Aí é uma questão da seguradora e do contratado. Beleza? Ok? Professor, mas e se for assim um contrato de prestação continuada? Vamos colocar assim, né? Um contrato em que você tem lá por 5 anos. Eu não posso renovar esse seguro a cada ano, fazendo ali 1 ano, mais um, mais um, mais um, mais um, até dar os 5. Por quê? Porque aí fica mais barato para mim, enquanto contratado. Então a lei garante isso, tá, pessoal? Isso é importante. Nos contratos de execução continuada, né? Aqueles contratos, olha, você pega lá manutenção de um prédio por 5 anos, fornecimento de serviços, vai manter lá copa, segurança, vigilância patrimonial, limpeza, conservação por 5 anos. Você pode fazer contratos de seguro garantia anuais, né? Mantém as garantias, mantém as condições para que nenhum período fique sem cobertura, para que nenhum período fique descoberto, tudo bem? Mas você pode ir renovando, você pode ir substituindo no aniversário do contrato, tá? Isso é muito bacana, por quê? Porque não onera muito, não deixa muito dispendioso, muito caro o seguro para o contratado, né? Desde que a administração não fique descoberta,
não tem problema. Você traz um ônus menor, uma despesa menor ao contratado se ele puder renovar anualmente. Beleza? Um outro ponto. Quando eu estou fazendo contratação de obras, serviços e fornecimentos, a garantia, diz a lei, pode ser de até 5% do contrato até 10%. Então fica ali entre 5% e 10%, mediante uma análise justificada da complexidade do contrato e dos riscos. Então são esses dois elementos que a gente trabalha: complexidade e riscos envolvidos. Tudo bem? Obras, serviços e fornecimentos, garantia de até 5%, mas é autorizado esse aumento até 10%. Até 10%. Fica entre 5% e 10%, considerando dois aspectos: complexidade técnica e os riscos. Vamos lá. Construir uma casa, ou construir um aeroporto, ou construir uma rodoviária, ou construir uma rodovia. A complexidade é a mesma? É claro que não. Os riscos são os mesmos? É claro que não. É claro que não. Tá bom? Inclusive, quando é uma segurança maior, quando existe uma segurança maior, quando o contrato envolve, por exemplo, obras e serviços de engenharia de grande vulto, grande expressão, a duplicação de uma BR, nossa, isso é de grande vulto. Vai construir ali mais 3 ou 4 faixas, que envolve viadutos, que envolve contornos. Então você tem uma obra grande, uma obra enorme, uma obra de engenharia de grande vulto. Então, nesse caso aí, né, pode ter a modalidade de retomada pela seguradora. O que é isso? A seguradora vai se obrigar a assumir a execução do contrato e concluir. É possível essa cláusula. Tudo bem? E esse percentual pode chegar até 30% do contrato. Tá vendo? Eu falei lá que a regra é 5%, pode chegar a 10%, e aqui em grande vulto até 30%. Por que, professor, até 30%? Porque nesse caso é uma obra de grande vulto, inclusive com possibilidade de cláusula de retomada, em que a seguradora, nesse caso, assume a execução do contrato e conclui a obra. Professor, mas e aí? Terminou o contrato? Foi tudo feitinho, tem lá uma garantia. Vamos lá. O que acontece? Essa garantia é devolvida ou liberada, porque não faz muito sentido ficar algo ali depositado se já foi cumprido o contrato. Então imagine ali que exista um valor grande depositado a título de garantia. Essa garantia é uma caução. Caução, garantia, são termos que têm esse sentido no direito, de assegurar alguma coisa. Então, se uma vez que o contrato foi cumprido, não faz muito sentido, como eu falei, deixar aquele dinheiro lá. Quem é que prestou a garantia? O contratado. O contratado cumpriu direitinho? Ele vai lá e recebe de volta esse valor. Tudo bem? Essa garantia é devolvida para o contratado ou liberada, conforme a modalidade de garantia. Beleza, pessoal? Então vamos aqui para uma questãozinha em que ele pede a alternativa incorreta. Olha que interessante. A alternativa errada, né? Então, em relação às garantias contratuais estabelecidas pela 14133, essa questão está no PDF. Assinale a incorreta. Letra A. A suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da administração, ou seja, suspendeu o contrato, né? Ou deixou de pagar, não desobriga o contratado de renovar a garantia ou de endossar a apólice. Ai, professor, que linguagem mais truncada. Pois é, eu também acho. Mas olha lá, suspendeu o contrato ou parou de pagar. O contratado precisa renovar a garantia? O contratado precisa endossar a apólice? Não, nós vimos que não, que ele não precisa renovar a garantia ou endossar a apólice. E aí na letra A está dizendo o quê? Está dizendo que ele tem o dever ainda de fazer isso. Então a letra A está errada, professor? Sim, a letra A está errada. Professor, explica de outra forma, porque ali está não desobriga. Se não desobriga, significa que ele precisa renovar.
Se você não assistir à aula, você não está desobrigado de fazer a prova. Significa, eu tenho que fazer a prova. Quando fala não desobriga, não está tirando a obrigação de renovar a garantia. Mas a gente viu o contrário. A gente viu que desobriga sim, que desonera, que deixa ele livre. Parou o contrato ou não pagou o valor, eu estou livre de renovar a garantia ou endossar a apólice, né? Então, a palavra não desobriga, essa palavra não aqui, está errada, porque desobriga sim, libera, deixa o contratado à vontade. E aqui está dizendo que não. Está dizendo que não, está errado, ele quer a errada, então a errada é a letra A. Tá certo? As outras todas, viu, pessoal? As outras todas estão corretas, então ficamos aqui com a letra A como a incorreta, como a errada. No dia da prova, quando você precisar, né, assinalar a incorreta, você escreva lá errada, errada, para o cérebro buscar o erro, o jogo dos 7 erros. Tá bom? Com isso nós concluímos esta aula. Espero que você tenha gostado. Caso fique alguma dúvida, não deixe de ler a Lei 14.133 e também, se ainda assim persistir algum ponto que não ficou muito claro, o professor está à disposição no Instagram, @prof_Ferdinando Escremin. Abração.